Tá, Jesus maravilhoso, tudo bem com vocês, meus amados e minhas amadas? Hoje, nessa noite, eu estou gravando mais um vídeo que traz por título: Deus quer levantar pessoas como Neemias. Você quer saber a história de Neemias? Você quer ser levantado pelo Senhor Deus, como foi levantado Neemias? Quer saber um pouco mais dessa história? Venha comigo. A história começa o seguinte: Israel foi levado cativo para a Babilônia. E o rei, é claro, deixou só as pessoas fraquinhas lá em Jerusalém cultivando as terras. Porém, os sábios, os inteligentes, os bonitos, as mulheres e as crianças ficaram lá. E ele escolheu os bonitos, os inteligentes, para ser útil ali para ele, né? Para servir ele ali na corte. E é claro, ele escolheu Neemias. E Neemias com certeza foi escolhido porque era sábio, inteligente, bonito, forte, educado, simpático, fiel, honesto, amoroso, enfim. Ele tinha todas as qualidades que o rei precisava. Afinal de contas, era o imperador, né? Era quem liderava todo o planeta Terra. Era o grande rei Nabucodonosor. E Neemias estava ali servindo o rei tranquilo. E estava ali, creio eu, que já tinha 20 anos. Já era até rico. E ele vestia as melhores roupas, comia os melhores manjares, usava os melhores perfumes, os melhores calçados, tinha uma das melhores seguranças e tinha também o privilégio de desfrutar da presença do rei. Muita gente só ouvia falar e ele estava ali pertinho, conversava com o rei, serviu o rei e também conhecia muita gente bacana, muita gente interessante. Resumindo, ele tinha uma vida tranquila. E o que aconteceu? Ele estava ali em Fortaleza, em Suzã, e aí ele recebeu a presença do seu irmão Anani, juntamente com alguns dos judeus. E ele perguntou pelos restantes que tinham ficado em Jerusalém e perguntou também por Jerusalém. E aí eles responderam o seguinte: olha, o pessoal que ficou lá estão em uma grande miséria e desprezo. E Jerusalém, os muros de Jerusalém estão fendidos e as suas portas queimadas ao fogo. Quando Neemias soube daquele fato, ele desfaleceu as suas forças e ele sentou e chorou e lamentou durante muitos dias. E jejuou e orou ao Senhor. E é claro, né? Ele achou graça perante o Senhor. Ele, durante todos os dias que ele serviu o rei, todos os anos, aliás, ele nunca se encontrou triste. Ele nunca esteve triste perante o rei. Até porque não tinha motivo, né? E aí, pela primeira vez na sua vida, ele entrou triste perante o rei. E o rei perguntou: por que tu estás triste, sendo que tu não estás doente? Aí ele respondeu sabiamente, ele falou o seguinte: olha, o teu servo não estaria triste se a cidade aonde está o sepulcro dos meus pais não estivesse toda em ruína. Aí foi aonde o rei lhe ofereceu ajuda e também lhe deu uma carta de permissão para que ele fosse lá e resolvesse o problema. E é claro, não deu outra. Ele foi lá e resolveu o problema. Ele arrumou os muros e também fez novas portas e agora a cidade estava segura. Só que tinha outra agravante. Os governantes que estavam governando em Israel, que o rei pôs por cabeça, os magistrados, os governantes, os líderes, eles estavam cobrando tributo altíssimo daquele povo pobre.
a ponto de muito ter vendido as suas terras, ter vendido todo o seu patrimônio para pagar imposto. E muitos não deram conta, e aí os seus filhos, suas filhas foram levadas escravos. E um detalhe interessante, sendo escravos dos próprios judeus, dos seus próprios conterrâneos, dos seus próprios irmãos. É algo bastante interessante isso. E outra coisa que eu acho interessante nessa história é que também o templo estava destruído e Deus, ele levantou uma pessoa não para cuidar do templo primeiro, e sim das pessoas. E outra coisa bastante interessante que eu vejo nessa história é que Deus levantou Neemias com toda essa regalia que eu já falei, justamente porque Neemias, ele amava os seus irmãos pequenos. Então vamos lá para a revelação dessa história. O que eu vejo nisso aí? O que eu vejo é que tem uma intervenção de valores, digamos assim. Porque hoje o que a gente vê na liderança que governa os irmãos? A liderança se preocupa, a grande maioria, em construir grandes templos para ganhar status, ganhar nome, ganhar respeito lá na sede com os seus chefes. Se preocupa também em arrecadar valores altos para ganhar também respeito perante os homens. E sendo que para Deus o principal é as pessoas. Então o que eu vejo com isso? Eu vejo que muitas pessoas estão enriquecendo de forma ilícita, enquanto que os irmãos estão vivendo em uma decadência muito grande. Por quê? Eu já vi em algumas igrejas pastores que você entrega lá o dízimo, a oferta, e mais de 95% dos irmãos são dizimistas e ofertantes. E a igreja não tem dinheiro para nada, você não vê o dinheiro do dízimo. Não tem dinheiro para fazer uma cesta básica para alguém, não tem dinheiro para o aniversário de um pastor, não tem dinheiro para uma festa no final de ano, não tem dinheiro para fazer um retiro com os irmãos. Aí eu te pergunto, para onde vai esse dinheiro? Você não sabe? Nem eu, infelizmente. Então, aí levanta aqueles irmãos, né, para ganhar moral com o pastor, fica pedindo também os irmãos para ajudar, comprar isso e aquilo outro, sendo que os irmãos já é ofertante e já é dizimista. Resumindo, se o irmão, para participar de alguma festividade, ele tem que arcar com todas as despesas, tem que levar alimentos para fazer cesta básica. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo e da oferta, ninguém sabe, é um mistério. Então tem coisa errada por aí e Deus me levantou para me falar isso. Se eu não falar isso, Deus iria cobrar de mim. Então, meus queridos, Deus quer levantar pessoas, mas Ele quer levantar pessoas que amam o seu irmão pequeno, os seus irmãos pequenos, como Neemias amou. Então, meus queridos, vamos olhar para o nosso irmão pequeno, não na intenção de sugá-los, mas na intenção de ajudar, como fez Neemias. Neemias foi lá e bateu de testa com aqueles magistrados, com aqueles governantes corruptos. E aí o que aconteceu? O povo viveu ali uma vida digna ali, graças a Deus em primeiro lugar, depois Neemias. E Neemias governou ali durante 12 anos e foi um governo justo, um governo digno. Então Deus quer levantar você assim como levantou Neemias. Então, meus queridos, se ponha na posição e Deus vai te levantar igual levantou Neemias, e juntamente nós vamos fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus Cristo. E por se falar em fazer a diferença, eu estou mandando agora um abraço para o Dinaldo Silva, que mora lá em Araguaína Sul, que está lá cuidando dos meus pais. Aquele abraço para você, meu querido. Só Deus para te recompensar.
E meus amados e minhas amadas, passe esse vídeo aí para frente para que Deus venha falar com mais pessoas e eita Jesus maravilhoso!